Tranquilo? Cheguei cedo hoje, Conseguiu na chegar espera cedo. de eu receber minha camisa, que eu tô aqui querendo conquistar uma camisa do Humanamente, né? Tô vindo de longe. Fala com o patrão. Mas assim, eu tô pela fé, eu creio que eu vou receber. Não, então, tem que falar com o patrão. Ah, tá bom. Ela tá vindo, ela vai chegar. Pode deixar aí. E aí, você tá bonitão. Que bom. Falaram que tem algo diferente, você Tem, tá mais pô, moderninho. O cara fica mais tô moderno. marcado, né? Tá Tô marcadinho. marcado, Isso Entendeu? aí. Mas é sempre bom, tem que mudar. A gente Isso tem aí, que se isso renovar aí. sempre. Isso aí, Não dá pra muito ficar bom. na mesma. Hoje o programa vai dar o que falar. Muito Que bom. bom, muito bom. Mas Mas antes de apresentar, né, e falar, eu gostaria de falar um pouquinho, gente. Vocês... nós tivemos, na verdade, um empecilho aí com o nosso amigo Lopes, Ricardo, que não pôde estar, mas prove, né, vamos dizer assim, a essência da provisão do universo, creio, acredito assim, né, de um propósito de ter alguém especial, né? E só para falar um pouquinho dele, vocês já vão saber quem é. Hoje vai estar está aqui com a gente, é o Kleber. Kleber é psicólogo, clínico, formado com ênfase em cognição e personalidade, formado em pedagogia com ênfase em educação, em jovens e adultos, membro e voluntário da LAFEP, é isso? Da UERJ, isso. Laboratório de Fenomenologia e Estudo de Psicologia Existencial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também é divulgador científico e coordenador técnico, né, do projeto de extensão e podcast do conteúdo concreto na UERJ, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Kleber, Podcast conteúdo concreto na UERJ. Se apresenta para as pessoas conhecerem um pouco mais de você aí. Muito bom ter você aqui. É isso mesmo. Parece estranho, né? Mas eu sou psicólogo, pedagogo e podcaster, PPP, né? Cara, eu gosto muito de comunicação, né? E é muito bom estar com vocês aqui. Podcast para mim é uma paixão, sempre foi. Já tem 10 anos que a gente milita em podcast. Então, podcast e psicologia são duas coisas que eu gosto bastante, a gente estuda bastante. E é uma coisa que tem nos agradado militar e fazer, né? Eu sou formado em pedagogia já há mais tempo do que psicologia. Me formei em psicologia tem 4 anos, em pedagogia já tem mais de 15. Estudei na UERJ para as duas, né? As pessoas sempre perguntam, né? Porque por acaso eu também sou funcionário, servidor da UERJ. Legal. E aí as pessoas perguntam, mas você conseguiu entrar pela janela? Eu falei, nada, não tem janela. Tive que fazer 2 vestibulares. Não teve. Nem o tal do aproveitamento de estudos, aproveitamento de nada disso, cara. Peguei 2 vestibulares, tive que bancar os 2, fazer os 2 mesmo, não teve jeito. Mas Deus ajudou e a gente conseguiu passar nos 2 vestibulares. Então fiz psicologia lá também. E hoje eu tenho a psicologia como a minha área, depois que eu me aposentar da parte burocrática, vai ser o que eu vou fazer, né? Provavelmente hoje já clinico, já consigo clinicar. Legal. Mesmo trabalhando, consigo arrumar um horáriozinho aqui, eu tô ali, né? Consigo conciliar. Então gosto bastante de psicologia, gosto bastante de estudar. E essa coisa de divulgador científico que a gente faz no podcast Conteúdo Concreto foi justamente por causa dessa coisa de gostar do conhecimento e de estar numa universidade. Eu percebi que eu tinha muitos amigos, cara, que tinham muito conteúdo. E sempre fui apaixonado por podcast, sempre fui apaixonado por comunicação, e com isso acabei tendo amigos pelo Brasil, em vários lugares diferentes. São Paulo, Maringá, interior do Brasil, Nordeste. Tem gente fora do Brasil, em Portugal. E todos podcasters. E como a gente foi trabalhando junto, tal, acabamos criando a ideia de montar uma holdingzinha de podcasts, montamos uma holdingzinha. Como eu estava lá na universidade, encontrei uma forma de juntar o útil ao agradável, né? Tinha muitos amigos também lá, vários professores, e começamos a cavar conteúdo nos projetos de extensão. Legal. E aí, com o conteúdo dos outros, eu criei um projeto de extensão também, que era justamente para divulgar o projeto de extensão dos outros. E aí criamos um podcast de divulgação científica, que é o conteúdo concreto, no qual a gente milita, e a gente tem um trabalho legal já desde 2014, perdão. Show. Desde 2014, que a gente vem fazendo podcasts lá. Então, para mim é um prazer estar aqui nessa mesa e poder trocar com vocês. Beleza, Kleber, beleza. Então, Kleber, só para o pessoal conhecer um pouco mais, né?
conhecer um pouquinho mais da sua história, Vamos sabe? lá. Assim, você já falou um pouco mais da sua parte mais profissional, sua parte mais cultural, voltada para a questão científica, mas fala um pouquinho mais de você. Quem é o Kleber? Fala, Cara, Kleber, além de PPP, tem mais um P. Tem mais um P? É pai. Né? Eu acho que hoje, quando eu olho os meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 25 anos e o Pedro, né, de 14. Então, quando eu penso no que a vida faz com a gente, né, de como ela vai moldando as coisas, você consegue encontrar alguém, uma alma que parece com a sua, alguém que você se atrai. E tenho, na Geórgia, minha esposa, uma pessoa que é uma companheira de muito tempo, né, e de muitas coisas, né, várias coisas a gente já compartilhou. Então tive o prazer de encontrar uma companheira e poder criar os meus filhos a partir dessa perspectiva. Então sou, além disso, pai, né? E junto com essa perspectiva de ser pai, eu percebi que, sendo pai, pedagogo e psicólogo, ensinar para mim era uma questão muito importante, né? E há muito tempo, né, me converti ao cristianismo. Há muito tempo sou de um lar em que meus pais eram cristãos, que acreditavam muito e me ensinaram muito, aprendi muito. Fiz como uma opção de gente faz, dei aquela voada. Não quero mais saber, 19 anos, vou me embora, aquela coisa toda, passei o tempo fora. Né? Aí tu olha e tu fala assim, acho que aqui fora o bicho pega. Eu vou começar a ficar mais perto do que eu entendo, do que eu gosto, e voltei. Então, eu sou membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata, já tem aí também uns 20 anos, legal, né? 25 legal. Anos agora. Né? Então lá eu sou professor e faço o que também me dá prazer, que é ensinar. Eu tenho um prazer enorme em ensinar. E ensinar a palavra, então, é uma coisa que fala muito de mim. Né? As pessoas costumam dizer que às vezes eu tenho um jeito de guru, meio oráculo, né? Porque eu sempre tive um carinho do Espírito Santo em conseguir respostas para algumas coisas que para mim sempre foram muito difíceis. E essas coisas ficaram na minha cabeça, na minha vida, e eu acabo usando isso para poder ajudar as pessoas, para instruir as pessoas. Então isso também fala muito de mim. Poder ensinar sobre o que Cristo ensinava, sobre como ele falava. Legal. Né? Legal, isso me ajuda bastante. É legal. É bom a gente ver que assim, essa interação, né, dentro do... Eu acredito que você também tem um contexto aí dentro da parte teológica, né? Tem. E a gente, essa questão dessa fé, né? De entender um pouco mais dessa fé e dialogar com o ser humano, porque aqui, até o teu telefone tocou, do Alexandre tocou aqui é justamente mostrar essa humanidade, isso. Sabe? É dialogar com essa humanidade. Teve um podcast aqui que estava acontecendo, o telefone tocou aqui, né? Isso. E aí a gente falou, não pode atender. Ela, não, pai, não posso atender, não. Não legal. Posso atender, não, porque eu tô no podcast agora. Que é justamente para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, vai ouvir depois, elas vão se conectar e fazer parte, né? Então, inclusive, você que está assistindo a gente agora, tá? Você pode estar fazendo perguntas, a gente já vai estar falando o tema aqui, e o Kleber, ele veio para cá disposto a responder as nossas perguntas, acredita assim. Tô brincando, Kleber. Então, assim, mas você pode participar, compartilhar com a gente. Kleber, só para a gente já entrando um pouquinho, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito importante, que eu acredito que acontece dentro de muitos lares, dentro de muitos relacionamentos, dentro desse humano, que é justamente falar sobre a violência emocional dentro dessa área que é a área conjugal. Tá? A gente, vamos tentar abordar um pouco dentro desse tema. O que você pensa, só para a gente começar esse papo aí, daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo, o que você pensa sobre esse pano de fundo aí, dentro dessa área? Cara, a violência psicológica, né, que é o que a gente encontra muito no seio conjugal, ela acho que é um dos maiores problemas que a gente tem no seio conjugal. Muito mais até do que a comunicação, que as pessoas dizem que a comunicação é difícil, a comunicação é complexa, mas a violência psicológica é muito mais complexa, porque ela é quase silenciosa. Você não percebe, porque muitas vezes ela começa no namoro e você não se dá conta, né? Porque você acha que, muitas vezes, a mulher, que é geralmente a maior vítima da violência psicológica, ela não percebe. Ela tem aquilo como sendo um movimento de autoafirmação.
Acho que a gente fica meio viciado, né? Quando fica vendo filmes e desenhos, que você vê o leão, né? Poderoso, os machos da natureza, todos poderosos. Então, muitas vezes, as meninas têm aquele anseio de encontrar alguém que pareça poderoso, protetor, né? E a gente é meio que treinado para reproduzir esse ser poderoso e protetor e inúmeras vezes perde a medida, né? Perde a medida e muitas vezes já no namoro. Só que aquilo vai naquele pedido de perdão esquisito, não era a intenção, eu não queria fazer, mas já era uma violência psicológica. Pô, você não chegou na hora, que absurdo, fiquei com meus colegas esperando, marquei, tu falou que ia, poxa, como é que tu não chega? Assim não dá. Sim. Né? E aquela pressão psicológica terrível em cima da outra pessoa, como se aquilo fosse uma necessidade sua de autoafirmação e que aquela pessoa tivesse que se encolher como faz na natureza, né? Como fazem os gorilas, os símios, de uma maneira geral, como fazem os caninos, né? Em que quando a autoridade chega, todos têm que se abaixar. Então acho que infelizmente a gente ficou meio que viciado, né? Nessa ideia de que a violência psicológica é possível, né? Porque uma coisa é você entender que aquela pessoa que está contigo, ela é um outro, e como sendo um outro, sempre vai ter uma certa discrepância de sentidos entre vocês. Sim. Isso é natural, né? Você quer chegar cedo no lugar, o outro é uma mulher que gosta de se arrumar muito mais, vai demorar um pouco mais. Mas você pode fazer a deferência sobre essa diferença de um para o outro sem uma guerra psicológica. Sim. Mas tem gente que não sabe fazer isso assim. Sim. Que só sabe fazer os excessos, né? Isso. A gente percebe que o excesso ele está sempre muito presente nessas relações que são conflituosas, né? Então a gente vai percebendo que com o tempo a pessoa ela vai até se acostumando e ela acha que aquilo faz... Não, a pessoa é assim mesmo. A pessoa é assim. Isso. E não na verdade... Ela precisa ter esse olhar. Não, eu acredito que a mulher, claro, que sofre muito mais, a gente vê nesse aspecto, mas eu acredito que, por um lado, também a questão do homem acaba também tendo um pouco dentro dessa relação. O que a gente pode pensar? Na verdade, nisso? A gente sabe que não é uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla. Eu conheço casos, né? A gente que milita na clínica, você vê casos que são justamente o oposto, né? Em que o homem, justamente por tentar quebrar a cadeia na qual ele foi criado, muitas vezes educado, porque tinha uma violência em casa, e aí ele quer fugir completamente daquilo, e ele vira a vítima. Ele vira a vítima, né? Porque eu lembro de um desses cortes aí do Cláudio Duarte, em que ele fala de hiena, né? De hienas, de mulher hiena, né? De homem e cachorro e tal. E aí ele fala das diferenças, né? Que de repente você é criada numa perspectiva em que, se te derem a oportunidade, você vai ser opressora psicológica, né? E isso acontece muitas vezes. Se você não tem um casamento equilibrado, e você falou muito bem disso, né? Se você não tem uma relação que começa a ser equilibrada e aquela pessoa começa a te tratar com muito mais carinho, com muito mais fragilidade, quando você vê, você está numa relação sendo justamente a agressora. Sim. Né? E você encontra isso também com agressão feminina em matéria de homens e que hoje, né, como a gente tem uma perspectiva, e é natural também, como tudo, né? Quando você tem um desvalor muito grande, a gente teve um desvalor da mulher durante muito tempo, as leis que aparecem, as preservações que aparecem, é óbvio, né? Como a Lei Maria da Penha, são leis e são propostas de pensamento, inclusive na psicologia, você encontra propostas de pensamento que são defensivas para a mulher. Porque acaba sendo, naquele contexto, historicamente, a parte mais frágil. Claro. Então, toda vez que esses ganhos vão sendo feitos de autoafirmação, acho que é aquela coisa de que quem nunca comeu bolo, quando come, se lambuza. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E muitas vezes aquela mulher que sempre teve uma relação, talvez com o pai ou com o irmão, reprimida, quando ela encontra um homem que concede mais, diferente da casa que ela foi criada, onde todo mundo oprimia muito, ela fala assim, me dei bem. A gente vai ver um outro lado do excesso. Isso. E aí ela começa a exercer uma violência psicológica contra o marido. Né? E aí chantageia com os filhos, faz alienação parental, ameaça de separação, diz que vai destruir o que ele tem. Né? Vamos imaginar que o cara tem aí uma relação com o mundo que ele vive, pautada basicamente no casamento,
como acontece muitas vezes com pastores, né, com líderes que trabalham com pessoas que precisam ter uma imagem positiva, até políticos, por exemplo, né? E aí a mulher começa a usar a violência psicológica disso, eu vou botar o teu nome na boca do É importante a gente deixar claro, até para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente não está aqui colocando nem A e nem B, mas a gente está pensando, e é justamente para trazer esse diálogo para esse humano, e pegando essa sua fala aqui, justamente sobre essa questão dessa história de anos, existem leis agora que estão fundamentadas, e a gente achou um vídeo aí, a gente vai colocar um vídeo justamente para a gente poder começar nessa sua linha que você já trouxe para a gente, só para fortalecer e as pessoas começarem a entender aquilo que a gente está discorrendo, que a gente vai falar sobre essa questão de lei. Você que está em casa, acompanha com a gente esse vídeo e a gente já volta rapidinho falando muito mais sobre essas questões que estão acontecendo. Atenção, mulheres brasileiras, violência psicológica virou crime, já está valendo, incluíram no Código Penal. Quer saber como funciona e como acionar na polícia e na justiça alguém que está lhe promovendo dano psicológico? Continue assistindo esse vídeo, pois as informações são preciosas. Antes da gente começar, hein? Se inscreve no canal Não Caia na Roubada, dá um like e compartilha com todas as mulheres que você conhece, pois a informação de hoje é privilegiada e muito importante. Temos uma notícia muito boa para as mulheres. Já está valendo no Brasil um crime que foi muito esperado, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. A mulher não é só vítima da violência física ou sexual. Ela, por muitos anos, está sendo vítima de violência psicológica. Mas esse tipo de atitude não era considerado crime pela legislação penal brasileira. Mas, a partir de agora, já está incluído no Código Penal do Brasil. A violência psicológica contra a mulher foi incluído no artigo 147b do Código Penal. Eu vou ler para você agora o que diz o texto legal. Artigo 147b. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena para o crime de violência psicológica contra a mulher é de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Para caracterizar a violência psicológica contra a mulher, a vítima tem que ter adquirido algum tipo de dano emocional. Isso ocorrendo, e geralmente ocorre, quando tem um verdadeiro processo de tortura emocional que acaba gerando na mulher um problema sério de ordem psicológica. E aí, a mulher deve recolher todas as provas que ela tiver contra o seu agressor emocional e procurar uma delegacia de polícia da mulher ou até mesmo uma delegacia do seu bairro, registrar a queixa, pois esse tipo de crime já está valendo em todo o território nacional. Espero que você tenha gostado dessas preciosas informações e aproveita agora, hein? Se inscreve no canal Não Caia na Roubada, compartilha com seus amigos e familiares e principalmente com as mulheres que você conhece. Dá um like e no final deixa aqui os seus comentários e eventuais dúvidas sobre esse novo crime de violência psicológica contra a mulher. Olha, aqui embaixo no descritivo tem um link e esse link te leva para o nosso canal exclusivo do Telegram para você receber as mensagens e informações fresquinhas do canal Não Caia na Roubada. E aí, meu amigo? Rapaz. Assim, é um ganho absurdamente bom, né? Para você, porque é uma das coisas que era mais complexas, eu acho, né? A gente tinha a violência física, que ela é flagrante e fácil de você conseguir detectar, basta ser denunciado, e hoje em dia
nem cabe esperar tanta denúncia. Mas a violência psicológica, como ela é silenciosa, uma tipificação fazia toda a diferença. Sim. Né? E quando você vê no artigo, né, como acontece nisso que o especialista falou aí, né, o negócio não é lei, mas a gente pode dizer quando diz que é constrangimento, ameaça, humilhação, a subjetividade passa a ter figura. Né? E como a gente diz em psicologia, toda figura tem fundo. Sim. Né? E aí você sabe que tem um fundo de alguma coisa ali. Né? Quando você percebe que aquela pessoa se sente de alguma maneira humilhada, se sente de alguma maneira constrangida, e existem provas cabais de que aquilo é paulatino, de que aquilo vem acontecendo, de que aquilo sistematicamente acontece, a ponto daquela pessoa mudar o comportamento que ela tem, né? Porque a psicologia fala disso. Sim. Né? Então, quando você fala de violência psicológica, é alguém usando de um comportamento que causa no outro determinado efeito, um sentimento, e aquele sentimento resulta no comportamento do outro. Sim. Aquele comportamento do outro passa a ser fruto do teu comportamento violento. Sim. Né? Então, quando você tem uma pessoa que vai para cima de você com o corpo, como a gente viu aí noticiado nas redes, né? E começa a te imprensar com o corpo e fecha a porta da cozinha no teu braço, né? E fala gritando com você na frente do teu filho, tudo isso é violência psicológica. E essas coisas vão acontecendo durante um bom tempo. Claro. A pessoa ela vai ficando dentro de um comportamento e ela talvez ela vai, é isso que a gente precisa entender, até para que as pessoas estejam entendendo que porque às vezes não é só porque o outro falou alto, não é que está causando uma violência emocional com a outra pessoa. Claro que às vezes a pessoa ela tem um perfil mais empoderado, que ela se posiciona mais de uma coisa, mas não quer dizer que ela está levando uma violência ou uma agressão a outra pessoa. Até mesmo porque, Kleber, eu acho que a gente precisa orientar até mesmo essas mulheres que vão estar ouvindo a gente, né? Ou, na verdade, não só mulheres que estão na questão conjugal, mas jovens, meninas que precisam ser orientadas, saber os seus direitos, né? E saber identificar quando está acontecendo e essa violência emocional. E a lei, ela está embasada por essa lei para saber quando ela deve se posicionar ou não. O que a gente poderia orientar não só essas mulheres, essas jovens, né, que vão ouvir depois esse podcast, até para que não haja um excesso contra uma pessoa que não está cometendo talvez uma violência emocional. Eu acho que assim, tipificar crime é um pouco mais simples, porque o crime é tipificado dentro da lei. Então hoje, assim como acontece com racismo, como acontece com uma série de outros crimes, inclusive os crimes sexuais, que muitas vezes não eram tipificados, hoje vocês conseguem tipificar porque a lei está escrita lá. Sim. O problema está justamente na identificação dessa linha sensível, né? Fulano se descontrolou, né? Eu lembrei agora de uma música antiga que só quem tem cabelo branco vai lembrar, que é a música do... Cabelo não tem Brits. Nem mais, né? Eu nem ele. Que é a música da Brits, né? Que é aquela coisa, foi besteira usar essa tática, dessa maneira assim dramática. Sim, eu tava sim, nervoso, lembro. o nosso amor era uma orquestra sinfônica, você fez dele uma bomba atômica, você não soube me amar. Essa música, ela dá bem o retrato do que é essa violência. Do que é uma violência que tem a ver com o que está subjetivo. Porque a desculpa do cara eu estava nervoso. E é a desculpa da maioria dos homens. Né? E às vezes vai acontecer de você estar nervoso, perder o controle e sair do normal? Sim, claro. E aí a pergunta que você me fez, mas como é que a gente faz para poder instruir as pessoas e elas entenderem como é que é isso? Ora, o comportamento psicológico ele não muda de um dia para a noite, a não ser que seja um trauma. Né? Óbvio, se houver uma relação psicológica intensa durante, vamos imaginar, um fim de semana inteiro, o seu companheiro te perturbando psicologicamente e transformando aquele fim de semana num inferno, né? Psicológico para você, num buraco psicológico para você, fazendo várias coisas que você jamais imaginaria no fronte daquela pessoa, né? Ele amanhece jogando água na tua cara, durante o café da manhã ele te xinga, durante o almoço ele fala que você não vale nada, que você é uma péssima mãe, e aí você tenta se consertar aquilo, cuidar bem dos filhos, e à tarde ele fala assim, olha como é que essas crianças estão sujas, você realmente é uma incompetente, e aquilo continua sistematicamente, acontecendo sistematicamente, aquilo no final de semana vai gerar um trauma, e que é uma figura em que você já consegue perceber que há tudo que está aqui
e há de um momento muito característico. Há um corte na relação e aquilo acontece. Mas isso não é uma coisa fácil de acontecer. O que é mais comum é isso ser paulatino e crescente. Né? Então, o que, obviamente, a lei está pensando em procurar é o dano psicológico que vem paulatino e crescente, que faz com que isso se perpetue. E acho que é o mais difícil das pessoas que são vítimas perceberem, seja ela uma mulher ou um homem. Muito mais a mulher, no caso da lei, isso fica claro, né? Porque a lei fala disso, a lei fala de mulheres. Então, a mulher não percebe porque é do homem, mais ou menos, ser mais viril, mais assertivo. A gente é meio que educado desta maneira. Até para ter a educação, né? É uma questão cultural, que o homem, para ser homem, tem que ser aquele que fala firme, que fala forte, né? E isso faz com que fique uma linha tênue e confusa. E aí, como é que eu penso isso? E já pensava quando eu vinha lendo essas questões sobre a violência psicológica. É como tipificaram o assédio, né? Como é que você tipificou o assédio? O assédio é como um cerco, né? Que era isso que se usava, inclusive, antigamente, né? Quando um forte era cercado pelos inimigos, iam sendo mantidos ali, aquele cerco por dias, por anos, às vezes, isso era chamado de assédio. Essa manobra militar era um assédio à cidade. A cidade era assediada, né? E ela ficava ali sem ter para onde sair, porque acabava a comida, acabava a possibilidade de contato com as outras pessoas, só ficava todo mundo naquela cidade, ninguém mais ia ou voltava para lugar nenhum. Chegava um ponto em que era insuportável, em que aquilo já tinha acabado com a cidade. Então foi assim que se tipificou assédio. Uma relação de poder que se estabelece de uma maneira tal que te cerca. E acredito que a violência psicológica se mostra da mesma maneira. Essa relação de admoestação sistemática, sabe? Que se estabelece de uma tal forma que te cerca, que você não vai vendo mais saída. Os anos passam e você com aquela pessoa, a sensação é sempre igual. De menos-valia, de constrangimento, de incapacidade de reação. E você vai percebendo que você vai indo embora, sabe? E o sentimento eu não tenho condições de não ser o que aquela pessoa faz de mim. Como quem é adestrado. Legal. Né? Isso se faz com violência psicológica, que é mais ou menos o que a gente usa quando treina um animal, né? Muitas vezes. Muitas pessoas treinam um animal com a bruta violência psicológica. Sim, adestrando, né? Então, é importante as pessoas elas pensarem, né? E entender que o que a gente está trazendo aqui é algo que a gente vê de uma forma comportamental no nosso dia a dia. Verdade. Em vários lugares. E a gente só está trazendo esse diálogo, né, esse pensar sobre, justamente para que as pessoas estejam se conectando e elas venham também ter voz para justamente ter esse diálogo, né? Então eu vou chamar rapidinho mais um comercial e a gente volta, tem perguntas ali para você. E você que está em casa, tá assistindo com a gente, se quiser fazer pergunta, fica aí, faz perguntinha que a gente já volta aqui com a sua pergunta e tem muito mais para você. Acompanhe com a gente aí. Para que pagar caro? A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais. E mais assistência 24 horas com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia. Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. É isso aí, pessoal. A Atom Proteção, né? Como você já sabe, nós estamos em todo o Rio de Janeiro, nível nacional, em todo o Brasil. Né? Eu quero agradecer a todos os associados que vieram diretamente do podcast do Humanamente, tá? E eu quero manter a condição para vocês, tá? Você que tem interesse em adquirir um benefício de roubo ou furto para o seu veículo, para a sua moto, tá? Você ainda consegue aderir o benefício com adesão zero, tá? E você que já tem seguro e deseja ter ali uma assistência 24 horas, um reboque, chaveiro a mais para o seu veículo, para a sua moto, você consegue aderir também por apenas R$ 39,90.
Tá sendo sucesso, hein? 30 TV R$39,90. TV Metropolitana junto com Humanamente tá dando resultado. Isso que é bom. O patrão gosta, né? É claro. Tô feliz. Sorriso de orelha a orelha. Que bom. Alexandre, tem algumas perguntas aí, o pessoal que está participando com a gente aqui diretamente do YouTube. Então, nós estamos aqui com o Cláudio Luiz Rocha, né? Disse aqui, o Bispo Kleber é fera. Esse é o cara. Isso. E o Léo Modesto, ele fez uma pergunta, né? Perguntou, a violência psicológica para a mulher se tornou crime. Mas em relação ao homem, o homem no relacionamento? Rapaz, ainda não, né? E é justamente o que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho que a lei vem para proteger a parte fraca da sociedade, a parcela da sociedade que está tendo dificuldade, está tendo problema. Né? A minha área, obviamente, não é lei, acho que seria bom também chamar depois um advogado, mas o que a gente vê é o que a gente falou aqui agora. No caso do masculino, a incidência de violência psicológica da mulher para com o homem acaba sendo muito menor, né? E aí o que justifica a lei é o que a gente tem na sociedade como um desvio absurdo e que é difícil de controlar. E aí a lei vem para tipificar. Essa tipificação vem para poder proteger a mulher, porque como a gente estava falando agora há pouco, é difícil para ela identificar que aquilo é uma violência e não é um homem macho que ela tem do lado dela, que aquilo é um violentador. Aquele cara é violento, aquela pessoa é violenta. Então, como é sistemático a gente perceber, ainda mais quando a gente está vendo agora tanto feminicídio, tu percebe claramente que existe uma parte frágil. Não dá para, mas o homem também sofre. Mas assim, se você for comparar os casos, é 99-1. Né? Porque o número é muito menor, então a lei vem para proteger isso, e a própria psicologia também já vê essa ideia de como tem que dar instrumentos psicológicos para os ajustes que é necessário fazer em clínica psicoterápica para poder ajustar essas pessoas, né? Para poder trazer essas pessoas ao mínimo de condições de conseguir enfrentar esses percalços, né? É difícil pra caramba. Acho que essa fala é muito pertinente, porque as pessoas, e principalmente o homem, ele acaba tendo um certo, assim, ainda um tabu, um preconceito. A gente vê isso dentro da clínica, a procura, um número maior de procura dentro da clínica são de mulheres. Existe um número ainda de homens que estão ali buscando para se tratar, mas é bem menor, é considerado um número menor. Então acho que fica a dica aí justamente pro Leonardo, que esses homens que estão passando por essas questões, mesmo que de repente não tenha uma lei, mas que ele tem um tratamento. Ele pode buscar auxílio, ele pode buscar orientação com um profissional, correto? E o mais curioso com relação a isso, né, é que, por exemplo, a gente fala da violência que pode vir para o homem, né, mas muitos casos que você vê de violência física começam com violência psicológica. Né? Eu gravei um podcast no Conteúdo Concreto, olha aí, né, o Jabá. Vambora, né, vamos lá falar bastante aqui daqui a pouco. A gente gravou um podcast justamente sobre uma nova masculinidade. E nesse podcast eu entrevistei o Paulo César, que é daqui de Caxias, inclusive, e que eu recomendo, inclusive, que vocês o chamem para conversar sobre isso. E o Léo vai gostar, então, para poder ver o que ele tem a falar sobre isso. O Léo trabalha com homens que são, pela justiça... Paulo, perdão. O Paulo, ele trabalha com homens que são, pela justiça, obrigados a fazer grupos de discussão sobre o que fizeram. Sei quem é o Paulo, amigo. Paulo César, muito bom. E é uma questão que passa pelo que você acabou de falar. Muitas vezes o juiz tem que colocar juízo na cabeça dos caras e fazer eles sentarem numa roda e entender o que eles fizeram. Fala, não, você é violento. Não, mas não era a minha intenção. Não, mas você é violento, tu tá condenado. Tu tá sentado aqui porque já há uma condenação contra você. Entendeu? Você não percebeu, tá? Que pena, né? Mas era assim que você era, isso era o que você era, né? E acho que esse conjunto de conversa, que é meio terapia de grupo, né? Que ele acaba fazendo, e Paulo também faz psicologia na UERJ, como eu fiz, né? E ele acaba fazendo um exercício ali também, é muito legal. A gente gravou um programa e falamos sobre isso, falamos sobre o Memo, que é um grupo de homens independente, que se reúnem espontaneamente para poder tratar dessas questões de ser um homem diferente, que eles percebem que essa coisa da masculinidade tóxica, que faz a violência psicológica, não é legal, já foi-se o tempo, né? E
Gravei também junto, né, no mesmo bate-papo, com o Paulo César, que faz isso com os homens que são obrigados a sentar para conversar, né? Então, acho que existe uma questão aí que tem que ser lidada, e se a gente teve, né, a perspectiva de ter agora esse Código 147B, que fala dessa violência e a tipifica, ainda bem, porque é uma forma das pessoas olharem para isso. Sim. Tanto os homens, que muitas vezes são realmente, de uma maneira absurda, né, pelo contexto social, posicionados nesse lugar da sociedade e se perdem completamente e começam a ser violentadores de várias formas, inclusive na psicológica, e geralmente, como eu volto a repetir, começando na psicológica, porque a psicológica começa, inclusive, muitas vezes no namoro, às vezes no galanteio. Às vezes ela começa enquanto aquele cara tira aquela menina do outro cara que ele considera otário, né? E já é uma violência psicológica que ele começa a exercer ali, e ele já começa a fazer alguma coisa estranha. Isso. Né? E às vezes a gente não... O garanhão, vamos dizer, não o percebe. pegador. É porque a linha é muito tênue, né, cara? No começo a linha é muito tênue, né? E aí quando você vai vendo, aquilo se estabelece como uma violência maior e a pessoa não tem defesas para aquilo, primeiro porque quer ser conquistada, né? Essa é a corte, esse é o galanteio, esse é o jogo, né, da sedução. E às vezes ele é perfeitamente perdido, né? Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui. Pode fazer. Então, a pergunta do Cláudio Luiz, ele botou: Kleber, você não acha que existe uma resistência do homem em entender quando ele está cometendo uma violência psicológica devido ao fator cultural? Perfeito, Cláudio. Obrigado pela pergunta, e é justamente disso que se trata, né? Acho que hoje a gente tem um desafio, e parte desse desafio cabe, curiosamente, novamente, por causa da cultura, às mulheres, né? A gente tem muitos casos hoje, a gente percebe isso inclusive em consultório, de mães que são mães de uma família sem pai, né? O pai é completamente ausente, às vezes ausente dentro de casa, mas na esmagadora maioria das vezes ausente porque ele não está na relação com ela. Existe um filho, existe uma obrigação de sustentar aquele filho, mas não existe nenhum afeto na relação deles conduzida para que aquela criança esteja protegida, e muitas vezes aquela criança é um menino, né? E aquele menino, muitas vezes, para a mãe, ele fica no lugar que ela fica sem saber como criar aquela criança, e às vezes acaba criando ele tremendamente machista. Às vezes ele é criado por um pai machista, mas muitas vezes é criado por uma mãe que, para poder tentar afirmar ele como homem da casa, o cria de maneira a ser violento. É tão complicado isso, porque a gente vê que esse pensar... Quando eu digo que é complicado, porque, vamos dizer assim, para uma nossa geração, né? A gente foi criado que você tem que aprender a ser homem, rapaz. Tem que aprender a ser homem, menino. É como você falou de cultural. Então, assim, essa fala dentro de uma questão cultural, que ele aprende aquilo ali como algo que é correto, que é certo. Não, se eu não tiver esse tipo de comportamento, eu tenho que me posicionar. Só que eu acredito que essa fala também, né, ela vem por gerações, né, que vem percebendo que o homem, por um certo tempo, ele também vem perdendo um pouco esse posicionamento dele dentro dessa questão de protetor. Porque o excesso, para mim, ele não protege, ele violenta. Mas a gente percebe que às vezes ou é 8 ou é 80. Então, se o cara ele não está ali como protetor, ele também larga de mão. A gente percebe que há um excesso, porque para mim excesso é os dois lados. Tanto, na verdade, aquele que quer proteger demais e acaba, às vezes, de uma forma até, vamos dizer assim, inconsciente, mas conscientemente cometendo esse tipo de excesso de proteção e causando esse tipo de violência, e, em contrapartida, também largando de mão e também cometendo esse excesso de não estar ali no papel que ele deve se posicionar para educar, para proteger. É bem complexo a gente tá falando sobre essa questão. E muitas vezes a reação desse homem, ela é violenta psicologicamente. Com ele mesmo também, não pode ser? Não, mas a gente não está nem falando dele nesse caso, né? A gente está falando de como esse homem que está se sentindo de alguma maneira confrontado, e aí eu acho que é um confronto. Ele é confrontado por uma sociedade que tende a proteger os direitos da criança e os direitos da mulher. Né? Então a sociedade tem se posicionado nos últimos
70, 80 anos dessa maneira. E óbvio que isso causa no homem um gatilho, né? Como a gente chamaria em psicologia, um gatilho psicológico. Ele começa a falar assim, pô, ninguém por mim. Ninguém por mim, pô. Ah, ninguém por mim. Sempre eram por mim, agora ninguém por mim. Ah, pô. E aí ele age como você falou. Sim. Ele acaba indo para os extremos. Sim. E aí a gente tem um outro problema que eu acho que é um pouco da sociedade que a gente vive. É uma sociedade de extremos. Ou o cara é de direita, ou o cara é de esquerda. Entendeu? O cara é... As pessoas estão levadas ao extremismo. E, infelizmente, esse extremismo é irmão da violência. Sim. Entendeu? A violência, ela vem justamente quando você não tem mais as respostas, nem a gente chama de resiliência, né, em psicologia. Você não tem mais a condição de adequar e voltar. E assimilar de novo e voltar. Não acontece mais. E isso cria um problema. Então, quando você não tem como ter mobilidade, muitas vezes a tua resposta é a violência. E acho que a violência psicológica, infelizmente, ela traz esse traço ruim, né, muito nefasto, de poder ser feita silenciosamente. Porque quando você mete a mão na cara da sua companheira, se você mete a mão na cara de alguém na rua, se você mete a mão na cara de um empregado, não há violência psicológica, né? A violência física e você chega lá no corpo de delito, todo mundo viu. Tá resolvido o problema, né? Você é um agressor e acabou. Você é um violento e acabou. Ficou claro. Mas e quando você fala coisas estranhas no meio dos dentes ou no ouvido? Sim. Quando você fala aquilo que você sabe que ofende da pior maneira aquela pessoa e que vai deixá-la completamente desconcertada na frente da família inteira dela. A gente teve um caso recente, né? Porque às vezes a gente percebe que às vezes os famosos acabam vindo, né, para poder alencar, colocar de ênfase mais verdade. Essa questão disso que no senso comum está acontecendo várias vezes e a gente precisa estar justamente falando sobre isso. Acho que eu não sei, a apresentadora, Sim, eu esqueci o nome. Isso, Ana Hickman. Ana Hickman. Isso. Veio a público, né? E as pessoas elas ficaram espantadas, estupefatas. Como é que pode? Como é que essa mulher sofria isso, né? Até chegar numa agressão física, como é que... Mas já vinha uma agressão psicológica há muito tempo. E que as pessoas viam nas brincadeiras. Isso. Que é onde você percebe, se você tem um olhar clínico, né, que é essa verdade, você percebe que alguma coisa está equivocada ali. É um comportamento equivocado, é um comportamento violento. E às vezes num sorriso. Ah, você é uma besta. Né? Pessoal, é muito importante você estar participando com a gente. Você percebe como esse tema ele é tão relevante para a gente. E assim, gostaria de chamar mais um comercial rapidinho. A gente já volta com muito mais para você. Então participe com a gente. Fica aí. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Kleber, tem mais uma pergunta aí, Alexandre? Não. O pessoal tá quietinho. O pessoal ficou quietinho agora. Kleber, só pra gente correlacionar, né? Eu acredito que, de repente, a minha forma aqui é ser meio mediador das pessoas que estão em casa, estão pensando, estão vendo o que a gente está falando. A gente está falando sobre violência emocional. Uma pergunta, violência emocional e relação abusiva. Qual é a correlação? É a mesma coisa, não é? O que a gente pode colocar? Porque eu acredito que, de repente, as pessoas em casa elas vão ouvir violência emocional e relação abusiva é a mesma coisa, não é? Não, a violência psicológica que eu vi na tipificação da lei, ela é o ato além, né? Ele é o ato de violência. Então, a relação abusiva, ela pode ser uma relação abusiva pela forma que se constrói enquanto relação. Existem relações, porque relação é sempre troca, né? E vamos imaginar, nós estamos aqui todos três com um copo de água. Bota o teu copo de água para cá, né? São 3 copos de água, estão mais ou menos do mesmo tamanho. Mas podia ser que um de nós tivesse um copo de água mais cheio, certo? Sim. Aí ele força a barra para participar da troca com nós dois que estamos com um copo igual. Perfeito? Sim. Ele está sendo meio abusado, né? Porque o copo dele tem água demais, o nosso copo tem água de menos. Ou ao contrário. Sim. Nós dois falamos, não, entra na troca aí. E o dele tá cheio, a gente pega, um pega o dele cheio, entendeu? Sim. Isso é abusivo. A relação de troca subentende igualdade. Subentende
Sim. Escambo, sim, troca, sim, né? Sim. Quando numa relação afetiva, alguns vão estar dando alguma coisa, outros vão estar recebendo alguma coisa, e isso é uma relação equilibrada de conduta. E ela é equilibrada emocionalmente, ela é equilibrada, se tudo estiver certo, financeiramente, né? Porque muitas vezes a pessoa pode até ter uma pessoa que ganha mais e outro ganha menos, Sim. mas a participação do que ganha menos na relação é equilibrada por outras questões. Sim. Então a relação, ela tem um equilíbrio em si. Então uma relação que não é abusiva é uma relação equilibrada. Sim. E existem relações que não são equilibradas? Sim. Mas elas são criminosas por isso? Não. Então, relação abusiva é quando ela está no desequilíbrio. É quando ela tem coisas desequilibradas, como diria o grande livro, né? Um jugo desigual. Né? Quando você pega lá e tem um jugo em que um é maior, outro é menor e não dá para andar equilibradamente. Alguém vai sofrer naquela relação. Então, uma relação abusiva é onde um está sempre abusando do que a relação oferece contra o outro. Né? Ele está abusando sempre. Ah, não. Faz aí pra mim. Poxa, já arrumei essa cama 4 vezes essa semana, pô. Você também tem que arrumar a cama. E aí, não, aí vai na quinta, pô, arruma aí pra mim. É uma relação abusiva, onde o poder do outro está completamente apagado. Não adianta falar, não adianta reclamar, não adianta dizer que naquela relação ele não é respeitado. Ele é tratado abusivamente. Então, relação abusiva tem muito a ver com isso e não... por acaso, é uma das escalas para essa relação psicológica criminosa. Né? Então, a violência psicológica, muitas vezes, ela vem de uma relação que já é abusiva. Sim. Uma relação que é abusiva, ela facilita, pelo conforto do abusador, ela facilita essa questão psicológica. A gente, aí, novamente, um jabá. A gente gravou um episódio falando de abuso, assédio e importunação sexual. Eu lembro que o advogado que eu convidei para conversar sobre isso, ele fala sobre isso. Né? Ele falou de assédio e ele falava desse abuso, né? Como acontece na importunação sexual e no abuso que você tem, em que você, por exemplo, você tem uma relação abusiva, mas é assim, né? Aqui a lei tipifica como abuso sexual, por exemplo, é justamente isso. Você tem uma enteada, né? E aquela enteada, você tem sobre ela um pátrio poder de alguma maneira, porque ela é tua enteada. Sim. Ela estava com a sua esposa já quando você foi viver com ela, já tinha lá 4 ou 5 anos de idade, mas ela um dia cresce. E ela cresce, fica com 8, ela cresce, fica com 9, e você, quando ela tinha 3, quando ela tinha 4, você dava banho nela. Mas aí com 18 você resolve dar banho também. Isso é abuso. Abuso sexual. Essa relação que você acabou de estabelecer com a menina aos 18 anos tentando dar banho nela é abusiva. Porque é normal pensar que você pode dar banho num bebê, numa criança de 3, 2 anos, né? Mas não é mais normal você pensar em dar banho numa menina de 16 e insistir. E falar, não, deixa eu te ajudar a tomar banho. Não, né? cansei de te dar banho. Mas eu sou o que está acontecendo? Eu sou como se fosse seu pai. Né? Então, ou que seja o pai, inclusive, né? Então, as pessoas nesse nível já é até abusivo pro pai. Tem que ficar atenta, porque são questões que são bem sutis, né? E se a gente não perceber, é algo que está ali, que está acontecendo. Trazer só vamos trazer estudo de casa, vamos falar assim. Vou aproveitar que o psicólogo está aqui, vamos trazer um estudo de caso, né? Um caso específico que a gente né, mantém ali o nome de sigilo, mas de uma pessoa que viveu muito tempo dentro de um contexto familiar, com vários irmãos, né? Essa pessoa mora em Nova York. E por muito tempo ela permitiu ser abusada pelo irmão mais velho. Em que anos se passaram. Anos aconteceram. Situações. E essa pessoa, ela nunca falou, nunca se tratou, nunca, sabe, buscou ajuda, um tipo de tratamento. E depois de um bom tempo, essa pessoa, depois de uma certa idade, veio buscar ajuda, né? Falar, né? Só que é uma fala que antes não há uma escuta dela mesma com ela, entende? Isso causou várias rupturas, várias situações e até mesmo doenças emocionais, até mesmo crônica.
a gente está falando algo que acaba sendo comum. E a correlação que existe entre essas duas coisas, o abuso e a violência psicológica é parente dele, porque nessas relações que são íntimas, como você descreveu, e pessoais como a que eu tinha falado aqui sobre o padrasto ou o pai, existe também um jogo psicológico. Você contar para tua mãe, entendeu? Eu vou fazer isso. Se você contar, você vai destruir o nosso casamento. Sim. Se você contar para a mamãe vai ficar sabendo e você já sabe que ela não vai muito com a tua cara, não gosta. Então tem uma violência psicológica que anda junto. Para que esse abuso aconteça, existe uma violência psicológica que fica ali perturbando. É isso aí. Fica massificando aquela pessoa e dependendo do tempo que isso dura, diferente da violência psicológica conjugal, pode ser extremamente nefasto. Porque imagina só um caso desse como um irmão numa violência psicológica para abuso. Sim. Né? Ele está tipificando lá no abuso, ele está colocado lá, mas ele começou com a violência psicológica. Ele precisou ter uma inferência psicológica no comportamento daquela pessoa para controlar aquele comportamento. Então ele controlou aquele comportamento de forma violenta, de forma assediadora. Eu acredito que a nossa fala aqui, Kleber, ela deve ser um ponto de atenção principalmente para os pais. Esses pais, que ele tenha assim, essa responsabilidade dentro do seu vínculo familiar, não só de ter esse cuidado com eles mesmo, porque a gente faz isso às vezes, a pessoa pode estar cometendo qualquer tipo de transtorno, que é assim, até mesmo sendo acionado por gatilho com o outro, né? Dentro dessas questões da subjetividade, não perceber e produzir isso num comportamento de uma criança, de um jovem que está desenvolvendo, que vai desenvolver isso em outra família. Então a gente percebe como é importante a gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso. E a gente, claro, assim, vamos dizer assim, mas falar sobre essas questões como vamos dizer assim, a gente tem uma forma de falar nos processos grupais, mas eu acredito que só produzir um diálogo e ter uma atenção, porque como você falou, você teve uma fala, um especialista, um psicólogo, né, um profissional da área de saúde, ele percebe. Com certeza. Mas aquela pessoa que não tem, eu acho que ela precisa acender um alerta aqui e buscar informações, porque a internet está aí hoje dá informação, tem informação, a gente precisa filtrar um pouquinho, mas tem muita informação que tem aí que a gente não tinha antigamente, que tem hoje. Pelo amor de Deus, tem humanamente, né? É isso aí. Não é verdade? Isso aí. É justamente esse canal para as pessoas se conectarem aqui. É só a pessoa ouvir mais o humanamente. Exatamente. Se a pessoa assiste mais, ouve mais, recomenda mais, ela vai fatalmente ter mais informação e assim, eu acho que o que a gente está passando é por uma crise de reflexão. O mundo está muito rápido, está tudo muito rápido, e você não consegue mais refletir, né, sobre as questões que são subjetivas demais para você. A gente está muito palpável, né? Ficou ruim, você passa aquela tela. Né? Então a gente está nesse vício palpável de ficou ruim, passo a tela, ficou ruim, passo a tela. Eu quero ser assim, ficou ruim, passa a tela. Se não for assim, não serve para mim. E você só quer aquilo e vai fazer daquele jeito, você não reflete mais nada. Quando alguém te força a refletir, hoje você tem, por exemplo, até nas relações, né? Você sabe que você tem alguma característica abusiva. Você sabe que você tem uma tendência a ter relações psicológicas ou relações com violência psicológica. Alguém já te disse, uma das namoradas te disse, uma companheira te disse. Você só sai dela e vai pro Tinder. Exatamente. Entendeu? E aí o cara consegue alimentar os vícios dele a partir de uma lógica de pessoas que já estão também doentes. Isso. E que isso faz com que aquilo vire um tumulto total. Né? E aí a gente tem que tipificar a lei. Para que aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso... Porque o que acontece hoje, né? E a gente sabe disso há décadas. E a gente no consultório vê muito isso também. São pessoas que têm vidas dúbias ou vidas duplas. Então, muitas vezes, um homem que é tindomaníaco, ele tem uma vida comum na casa dele. E ele é um tindomaníaco mesmo, cheio de loucuras nas ideias. E aí, quando aquilo começa a ficar para ele um comportamento repetitivo viciado, ele começa a operar aquilo em casa, com a família dele. E não procura uma terapia, não procura nada, porque
Hoje em dia, acho que falar de saúde mental, e aí, ótimo, termos o Humanamente, né, temos conteúdo concreto, temos outras plataformas que começam a falar da necessidade de você refletir sobre como a sua mente funciona, como a sua mente é, e é o que você falou no início, Júlio. Não é para poder rotular um ou rotular outro, não, é para trazer uma luz para que as pessoas possam pensar nisso. Equilíbrio. Isso. Para que você possa sair dos extremos. Ah, não, estão falando, tá vendo? O negócio é de mulher, tá falando que homem também sofre. Tá, é sempre assim, coitadinhos. Não. É que os dois lados vão ter problemas sempre. As relações são feitas com pessoas. Acredito que é pra gente existir. É isso aí. E ter a nossa essência, não é isso? É isso aí. É isso aí. A existência é uma caminhada, né? E ela é uma caminhada, minha orientadora que vai adorar isso, né? É uma caminhada de ser aí. Né? É um ser aí a cada espaço, a cada tempo. Então, se você se permitir, se você se deixar, se você terapeutizar a sua vida, refletir, sabe? Você vai conseguir identificar esses gatilhos antes de eles ficarem nefastos, antes de eles ficarem insuportáveis e antes de darem um crime. Porque se você pega a conversa que eu tive com o Paulo, ele fala disso de homens que não têm noção. Entendeu? Assim como tem mulheres que também não têm noção de que estão sofrendo abuso. Talvez aquela apresentadora que a gente falou aqui, famosa, ficasse muito tempo sem ter noção. Porque para ela era natural, o cara estava com ela no início, estava com ela no início da carreira. Ela foi tudo muito sutil, tudo foi acontecendo. Entendeu? Até que virou uma violência psicológica no nível tal que virou uma violência física. E aí você se flagra, né, naquela situação que, na verdade, já vem se consistentando há muito tempo. Então, Kleber, aproveitando essa sua fala aí de pessoas que estão talvez vivenciando, passando por essas situações, eu queria que você deixasse aí talvez um direcionamento, né? Vamos dizer assim, um manejo clínico até mesmo para essas pessoas, com uma orientação para elas, que talvez uma mulher que percebeu que tem uma coisinha, talvez ali está vivenciando isso na relação, até mesmo para esse homem, essa família, esse contexto ali, esse ser humano. Essa câmera ali é sua. Essa é minha. Aquela é lua. Aquela ali é sua. Você pode deixar para eles, assim, de orientação? Cara, assim, eu gosto de tríades, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto de tríades. Eu acho que tripé sempre equilibra bem as coisas, igual tá equilibrando essa câmera, né? Então eu penso que se você focar numa tríadezinha que pode te ajudar, você vai conseguir estabelecer isso bem. Primeiro, nunca se deixe ficar só, isolado. Pessoas que te isolam, certamente, são pessoas que têm uma grande tendência a ser abusadoras, a passar dos limites. Porque o recurso de ninguém me viu, ou ninguém viu, ninguém percebeu, é sempre muito confortável. Então, não fique isolado. Segundo, começou a se sentir incomodado, humilhado, desequilibrado, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. Procure um psicólogo. Se você é mulher, certamente procure um psicólogo e vá andando. E se ficou muito ruim, você está vendo que está ficando muito difícil a relação, está ficando muito difícil aquela perturbação, procure a polícia se você tiver com dificuldade. Mas não fique sem pedir ajuda. E o primeiro, que na verdade eu deixei por último, é se informe. Sempre. Esse tripé começa com informação. Procure informação e informação de qualidade. Não aquela informação dos cortezinhos, não. Mas informações robustas, de pessoas que realmente lidam com o assunto, livros que realmente falem disso. Se achou que está começando a ficar esquisito, vai procurar falar sobre isso. Vai procurar, acha que está sendo violento demais? Procura ajuda lendo primeiro, vendo vídeos. Procura estabelecer informação, porque conhecimento certamente liberta. Legal, muito bom. Maravilha. Meu amigo, que pena. Acabou. Tempo, ó. Acabou. Bem. Isso aí, foi muito rápido. Muito rápido. Bem. O tempo não dura para sempre. Eu acredito que vão ter outras vezes. Okay. O primeiro de muitas, se você também permitir. Mas eu queria que você deixasse aí seu contato, se o pessoal quiser aí, né, buscar você como terapeuta, né? Perfeito. Buscar aí até mesmo orientação, alguma coisa assim. Como é que o pessoal faz para te achar? Das suas redes aí. Como terapeuta, @psi Kleber Pereira. Kleber com K, Pereira com P, tá? Psi Kleber Pereira, tudo junto,
tô lá. E o podcast, @conteúdo concreto sem acento. @conteúdo concreto sem acento. A gente está lá também no Instagram. Acho que é o jeito mais fácil de achar. A gente sempre compartilha alguma coisa lá e de lá você navega, tá bom? Então, @PsiCleberPereira e @conteúdo concreto. Muito bom. Kleber, muito obrigado. Alexandre? Então, bom sem demais, palavras, né? Muito bom. Passou muito rápido. E assim, é sempre bom estar aqui, né? Junto com todos os participantes que já passaram aqui pelo Humanamente. Sim. E são assuntos impactantes. Perguntas, mas infelizmente não tem como a gente colocar tudo. Quer mandar beijo para alguém, Alexandre? Não, quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa, pra minha filha e pro pessoal do Instagram, sou o Alexandre Marcos, o pessoal do Humanamente, né? Que tá aí acompanhando a gente, e é isso aí, pessoal. Vamos junto. Manda um abraço aí, um beijão pra sua mãe. Hoje é aniversário do Vanderlei, né? Um abraço aí, parabéns pro meu padrasto. Kleber é parceiro do Marcelo. Marcelo, um abraço pro Marcelo, pelo amor de Deus. Um abraço pra Lê Pontes, um abraço pro Marcelo. Tem que fazer isso. Um abraço pro meu amor, Georgia, te amo, sem violência. É isso aí. E outra coisa, entrou aqui agora. Se você me mandar um abraço pra esse camarada, ele vai falar. Rapaz. Marcelo, um abraço forte, meu querido, um abraço. Outra, eu tô falando, Leonardo, que fez essa também o Léo Modesto, um abraço, Léo, valeu. Amigos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Toda quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com esse podcast. Viu quanta informação relevante aconteceu aqui hoje? Toda quinta-feira a gente está trazendo um tema relevante para vocês, justamente para a gente poder estar dialogando. Esse programa, se você quiser assistir ele novamente, eu recomendo que você assista novamente este programa. Ele vai passar, tá? Na quinta e na terça-feira no Soul TV às 17 horas. Você pode baixar o aplicativo do Soul TV e assistir ele no Brasil inteiro novamente, esse podcast que passa na TV Metropolitana, tá bom? Segue a gente lá nas nossas redes sociais, humanamente.vida, Humanamente Falando lá no YouTube. Compartilhe, ajude a gente a chegar informações para todas as pessoas que nos acompanham. Beijão no coração, tá? E até o próximo programa. Foi muito bom ter vocês aqui. Abraço, tchau. Abraço, gente. Valeu, gente. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um um jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.